pessoal, vamos começar mais uma aula. Agora, nessa aula, vamos falar especificamente sobre as grandezas escalares e vetoriais, né? Então, vamos iniciar aqui com uma pergunta: assim, quais das grandezas abaixo não pode ser completamente descrita por um escalar? Massa, volume, área, velocidade instantânea e velocidade escalar média, né? Então, ao longo desta aula, nós vamos ser capazes de responder esta pergunta aqui. No final da aula, a gente volta aqui e responde esta pergunta aqui, certo? Então, algumas grandezas físicas ficam completamente definidas quando informamos um número em uma unidade, como, por exemplo, massa de uma bola, tempo para a massa mover-se de uma certa distância, temperatura, lida do termômetro, energia de um corpo, carga elétrica, né? Essas grandezas nós chamamos de grandezas escalares, né? Algumas grandezas escalares são sempre positivas, como é o caso da massa, e outras podem ter sinais positivos ou negativos, né? Que é o caso de carga elétrica, né? Já outras grandezas, né, elas não podem ser definidas completamente simplesmente com escalar, né? Que é, por exemplo, o caso da velocidade, da aceleração, da força, né? Essas grandezas elas requerem algo mais além simplesmente de um escalar. Essas grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais, ou seja, uma quantidade descrita aí por uma magnitude sempre positiva no módulo dela e uma direção e um sentido, é o que nós chamamos de vetores, ou seja, os vetores eles uma grandeza que tem módulo ou valor absoluto, né, direção e sentido. Enquanto o escalar é uma grandeza que não tem nem direção e nem sentido. Tá? Então, essa grandeza vetorial possui não apenas um módulo, como a gente já disse, ou seja, intensidade, mas também uma direção e um sentido, né? A velocidade é uma grandeza vetorial, né? Seja, para especificá-la, não basta dar apenas o seu módulo, como por exemplo 20 metros por segundo, mas também nós precisamos definir a direção e também o sentido desta velocidade, né? No nosso estudo aí de mecânica, né, nós vamos ver vários outros exemplos além da velocidade com grandezas vetoriais, né? Então, um vetor ele é sempre representado por uma seta, né, geometricamente representado por uma seta, como está no desenho ali, naquele desenho ali. Então, ele vai ter sempre uma origem e um terminal. Ele vai estar sempre representado com o deslocamento aqui, vai estar sempre representado em negrito, com a letra em negrito, ou com a letra com a seta em cima, né? Por exemplo, nesse desenho aqui, imagine que você está no ponto A, ou seja, a origem, e você quer chegar no terminal, que é o ponto B. Interligando A e B, você tem exatamente um vetor de deslocamento. Você deslocou de A até B. Esse deslocamento é representado por um vetor, nesse caso a gente está colocando um vetor D, né? D, essa letra D com a setinha em cima, ou ele em negrito. Se eu quero o módulo desse vetor é representado entre duas barras, né? E sempre positivo, nesse caso, quando a gente representa o módulo, né? Aqui são um exemplo de deslocamento, né? Imagina que você está em Brasília, você vai até Belém, de Belém você vai para Manaus, né? E eu quero saber qual o deslocamento que você teve aí, seja de
Aí você tem dois vetores, um vetor A de Brasília a Belém, um vetor B de Belém até Manaus. Você vai fazendo a soma desses dois vetores, te dá esse vetor em vermelho aí, que seria a soma de A mais B. Então, nós podemos representar esses vetores de duas formas diferentes, né? Uma delas é o que nós chamamos de método geométrico, né? Onde esse método geométrico aparece um desenho, de fato, né? Geometricamente, né? Nós aplicamos o que nós chamamos de regra do paralelograma, né? Ou seja, imagina que você quer somar dois vetores, A e B. Então, se somar esses dois vetores, você pega o desenho geométrico dele, coloca uma origem com o terminal do outro, e depois interliga a origem com o terminal do último vetor, né? Como esse primeiro desenho aqui embaixo representando esse vetor R, né? Esta seria a soma, então, esse vetor R de A mais B. Observa que independe se eu somo A mais B ou B mais A, é a mesma coisa, então a soma desses vetores é comutativa, né? Não importa a ordem, tanto faz a ordem, se você soma de A para B ou de B para A, né? O único problema dessa regra é que você aplica de dois em dois vetores. Se você tem mais de dois vetores, você tem que reaplicar essa regra do paralelograma. Como, por exemplo, imagine você somar A, B e C. Você aplica a regra do paralelograma entre A e B, te dá esse vetor verde, né, esse mais que dá o da figura abaixo aqui, te dá esse vetor verde, e depois você aplica novamente a regra do paralelograma com esse vetor verde, que é a soma de A mais B, com o vetor C, que vai te dar, então, esse vetor S em vermelho ali, né, que seria a soma de A mais B mais C, né, que também você pode somar A mais B e depois somar com o vetor resultado, você soma com o vetor C, ou você pode pegar o vetor B mais o vetor C e depois o resultado somar com o vetor A, né? Então essa é a regra do paralelograma, né? Que nós chamamos, né? Então a subtração de vetores obedece às mesmas características da soma, né? Ou seja, você tem lá dois vetores A e B, você quer subtrair A menos B, é a mesma coisa que você está escrevendo A mais menos o B, né? Ou seja, observa que o sentido de B inverteu aqui na figura, né? Então você tem o vetor A, você inverteu o vetor B, então ele ficou negativo, e aí você tem um outro vetor que seria a subtração de A mais A por B, né? Ou A mais menos o B, né? Aí você tem um vetor zero, né? O vetor nulo, que a gente chama de vetor zero, ele tem módulo igual a zero e não tem direção e nem não tem direção nem sentidos definidos, né? E quando você tem aqui vetores em sentidos diferentes, né? E mais módulos iguais, quando você soma eles, ele vai dar um vetor nulo, né? Um vetor nulo, como esse aqui, um vetor B e vetor menos B, né? O módulo é o mesmo, mas sentidos contrários. Quando você soma, ele se anula, né? E a multiplicação de um vetor por um escalar, ele é o vetor a multiplicação de um vetor por um escalar, ele obedece sempre a ordem de grandeza desse escalar. Então você está multiplicando ele por 2, então geometricamente ele vai aumentar 2 unidades. Se você está multiplicando ele por um valor negativo, então ele vai diminuir exatamente a quantidade
do escalar que você está multiplicando e invertendo ainda o sentido, né? Como você está multiplicando por um valor negativo. Tá? Aqui, mais um exemplo, né? A soma vetorial, ou seja, qual dos vetores ao lado, né? Melhor representa a soma vetorial de A e B, ou seja, A e B, esses dois vetores azul e vermelho, né? Qual desses vetores aqui, A, B, C, D e E, representa melhor a soma desses dois vetores aqui, né? Façam lá, pensem, depois vocês me falam lá no portal, ok? Então, esses vetores também nós podemos representar esses vetores em componentes, né? Nós podemos representar esses vetores na forma de componentes, né? Como, por exemplo, que seria agora a forma analítica, né? Nós falamos da forma geométrica e agora nós temos a forma analítica, né? Que é representar esses vetores aí com as suas componentes. Então, o método analítico consiste basicamente então, em definir um sistema de coordenadas cartesianas e decompor os vetores segundo as suas componentes nesses eixos, né? Vamos considerar, por exemplo, aqui um sistema de coordenadas bidimensional, como está nessa figura aqui do lado, x, y, né? Definido pelos eixos x e o eixo y, né? E ali nós temos o vetor A. Esse vetor A, ele tem as componentes AX e AY, né? AX e o AY. Então, ou seja, nós temos aqui o vetor A, que é igual a AX mais AY, né? E nós podemos representar essas componentes na direção de cada eixo, né? Ou x ou y. Para isso nós representamos aí o que nós chamamos de vetores unitários ou versores, né? I, J. Ou seja, então se eu quero representar as componentes desse vetor A, então eu vou dizer que o meu vetor A, nesse caso aqui, ele é representado por AX na direção I, chapéu, mais AY na direção J, chapéu, ou seja, onde esse AX e esse AY são definidos como as componentes escalares do vetor A. E o I e o J são os meus versores, ou os vetores unitários, que me dão a direção X e Y, respectivamente, né? Então, se representarmos um vetor por negrito, né, como eu defini lá atrás, então esse vetor vai ser descrito como AX mais AY, né, onde AX e AY, neste caso, como está representado em negrito, são os componentes vetoriais de A do meu vetor A, né? Então, aí eu posso agora representar, além disso, deles componentes cartesianas, as componentes AX e AY, eu posso chamar elas de componentes cartesianas do meu vetor A, né? Podemos ainda, além das componentes cartesianas, eu posso ainda definir um outro conjunto de coordenadas para descrever o meu vetor no plano, que é o que eu chamo de coordenadas polares, né? Dada pelo módulo vetor A, ou seja, então eu tenho lá o vetor A, voltando aqui só um pouquinho, meu vetor A é AXI mais AYJ, onde AX e AY são os meus escalares. Quando eu vou representar um módulo desse vetor, eu tenho que o módulo desse vetor é igual a raiz quadrada de AX quadrado mais AY ao quadrado, né? E eu posso determinar esse ângulo θ aqui, como apresenta aqui na figura, né? Achando a tangente aqui desse ângulo θ, eu consigo achar esse ângulo, ou seja,
A tangente desse ângulo aqui nada mais é do que AY dividido por AX, ou seja, o meu ângulo é o arco tangente de AY por AX. Fazendo aqui a projeção desse vetor A no eixo XY, eu tenho aqui as minhas componentes escalares. AX é igual a o vetor A cosseno de θ, meu AX, e meu AY é A seno de θ. Tá? Então, se eu quero somar esses vetores, esses componentes desses vetores, então imagina lá que eu tenho dois vetores agora, o vetor A igual a xi mais AYJ e o vetor B igual a BXI mais BYJ. Eu quero somar esses dois vetores, como está aqui na figura, né? Tem o vetor A, o vetor B, e eu quero saber quanto vale esse vetor C em verde aqui, que é o vetor A mais o vetor B. Se eu tenho lá, então, se o meu vetor C é A mais B, então eu tenho que o meu vetor A é AXI mais AYJ e o meu vetor B é BXI mais BYJ, então eu vou somar componente com componente, ou seja, todos que estão na direção X e todos que estão na direção Y, ou seja, AXI mais BXI, então eu vou ter AX mais BX na direção Y, e eu vou ter AY mais BY na direção J, onde AX mais BX é a minha componente do vetor CX. E o meu AY mais BY é o meu CX, onde eu posso escrever então que o meu vetor C é CXI na direção Y mais CY na direção J. Né? Então, mais um exemplo aqui, módulo vetorial, ou seja, ordene os vetores abaixo de forma crescente, né? Do menor para o maior, de acordo com o seu módulo. Ou seja, então determine o módulo de cada um e diga qual que é a ordem do menor para o maior. Façam lá. Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo, ok? Vamos lá. Então, aí nós vamos ter agora, além disso aí, nós vamos ter agora o produto escalar, né? Produto escalar entre dois vetores, né? Produto escalar entre dois vetores, né? Produto escalar entre dois vetores, ele é definido como sendo A escalar a B é igual a módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, A e B, né? A e B. Então, observa só a figura aqui. Então, eu tenho lá o vetor A em azul e o meu vetor B em vermelho, né? E aqui o ângulo θ entre eles. Se eu quero fazer um produto entre A e B, observe que tanto faz eu fazer A escalar a B ou B escalar a A, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, não vai mudar. Ou seja, geometricamente, o que eu estou fazendo aqui na verdade? Geometricamente, o que eu estou fazendo é uma projeção do meu vetor A na direção do vetor B e multiplica-se por B, ou vice-versa, né? Ou seja, ou eu faço uma projeção do vetor B, né, na direção do vetor A e multiplico pelo vetor B, pelo vetor A, desculpa, pelo vetor A. Né? Então, o que eu estou fazendo é A escalar a B é igual a cosseno de θ vezes B, ou B cosseno de θ vezes A. Ou seja,
Ou eu projeto A em B e multiplico por B, ou eu projeto B em A e multiplico por A. Estou varrendo tudo aquilo ali, né? E aí eu tenho, então, esse produto, que nós chamamos de produto escalar, né? Escalar entre dois vetores. O resultado vai ser sempre um escalar, ou seja, o produto escalar, ele é comutativo, como eu disse, seja, então não importa se eu estou fazendo um produto entre A e B ou B e A, né? E o resultado desse produto escalar vai ser sempre um escalar, né? Então, o produto escalar entre dois vetores vai ser sempre um escalar, certo? Vamos fazer essa multiplicação usando aí as componentes, como a gente mostrou lá atrás. Imagine então os vetores A e B com componente. Então, o vetor A, eu tenho a componente AXI mais AYJ mais AZK. E o meu vetor B, eu tenho BXI mais BYJ mais BZK. Então, vou fazer o produto escalar entre os dois. Então, A escalar a B, então vai dar exatamente, eu multiplico. Vamos fazer uma distributiva aqui. Vou pegar o primeiro elemento aqui, ó, AXI escalar a BX e eu vou ter AX vezes BX e escalar a I. AXI escalar a BYJ, eu vou ter AX, BY e escalar a J. Mais AXI escalar a BZK, eu vou ter AX, BZ e escalar a AK. Se eu pegar o segundo elemento do primeiro vetor, fazendo a distributiva, eu vou ter essa segunda linha aqui. Se eu pegar o terceiro, fazendo a distributiva, eu vou ter essa terceira linha aqui. Então, observa que eu vou ter sempre os produtos dos meus versores, né? Ou os versores estão multiplicando entre si iguais ou diferentes, né? Lembrando-se da operação lá atrás, vamos voltar lá atrás para vocês lembrarem, novamente, seja, produto escalar entre dois vetores, ele vai ser o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Lembrando, mais uma vez, que os versores aqui I, J e K são os vetores direcionais I, X, J na direção Y e K na direção Z. Então significa que esses versores eles são perpendiculares entre si, ou seja, entre eles, né, eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, se eles fazem um ângulo de 90 graus, significa que eu tenho lá um cosseno de 90 graus, né? E o cosseno de 90 graus é igual a zero, né? Então, quando eu tiver então versores diferentes fazendo produto escalar, significa que o resultado disso vai ser zero, né? E se eu tenho versores iguais, então o ângulo entre eles é zero. Então eu tenho o cosseno de zero, que é 1. Então, os versores iguais, a multiplicação, o resultado vai ser sempre 1. Né? Então, operando isso aqui, eu vou ter, então, que essa operação vai me dar esses três termos, né? AXBY mais AYBZ mais AZBZ, né? Que é um escalar, né? Que é um escalar. Um exemplo aqui, vamos fazer um produto escalar assim. Qual dos produtos escalares abaixo é diferente de zero? Observa lá. Vamos fazer a primeira aqui rapidamente. Então, eu tenho lá 5i escalar a 10j, né? Então, como é que eu faço essa operação? 5 vezes 10 e escalar a j. I e j formam um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, ele dá zero. Então, a letra dá zero. O outro, eu vou ter
fazendo distributiva, eu vou ter I escalar a I, né? Dá 1, né? Então aqui vai dar 1. I escalar a J dá 0. J escalar a I vai dar 0. E J escalar a J vai dar 1. Só que tem um menos aqui, então vai dar menos 1. Como eu tinha um lá, com menos 1, então dá 0 também, né? O outro, I escalar a I, dá, nesse caso, dá 2 aqui, né? O I escalar a J dá 0. J escalar a I dá 0. E J escalar a J daria 1. Olha, 2, então menos 2, com o 2 lá, então também dá 0, né? A letra D ficaria 10i escalar a 2i, isso dá 20, né? E I escalar a J dá 0, então a letra é 20, então já não dá 0, a letra D já não dá 0 mais, né? Esse outro, I escalar a K dá 0, I escalar a J dá 0, então a letra D aqui não dá 0, né? Entendeu? Tranquilo de fazer, né? Só facilita bastante as nossas contas quando a gente lembra dessas operações com esses versores aí, né? Agora, um produto vetorial entre dois vetores, né? Então, a definição, ou seja, o produto vetorial de dois vetores, A e B, é representado por A vetor B, é um vetor C que é igual a A vetor B, tal que, primeiro, a direção de C, desse vetor C, ele é perpendicular ao plano formado pelo meu vetor A e B, como mostra nesta figura aqui. Ou seja, então, o vetor C, ele é perpendicular ao plano que varre o vetor A e B. Segundo, o seu módulo é igual à área do paralelograma formado por A e B. Ou seja, a área aqui que é varrida pela operação A e B me dá um paralelograma e o valor dessa área aqui é exatamente o módulo do meu vetor C, né? Que é dado, nesse caso, por A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles. E o seu sentido obedece à regra da mão direita, como está na figurinha aqui, né? Ou, vulgarmente, a gente fala que é do saca-rolha, né? Ou seja, como está mostrando as figurinhas aqui. Ou você tem ele no sentido positivo, ou você tem ele no sentido negativo, né? Então, o produto fatorial, nesse caso, diferente do produto escalar, ele não é comutativo, porque quando você inverte a operação, você muda o sinal, né? Como obedecendo a regra da mão direita, como mostra aqui. Então A vetor B é menos B vetor A. O produto vetorial entre dois vetores, neste caso, vai dar sempre um vetor perpendicular ao plano formado por esses dois vetores, né? Como a gente mostrou lá atrás. Fazendo a operação também utilizando aqui as componentes vetoriais, então imagina que eu tenho dois vetores A e B, com as componentes desses vetores, AXI, AYJ, AZK, BXI, BYJ, BZK, eu vou fazer uma operação vetorial entre esses dois vetores, fazer uma operação vetorial entre esses dois vetores, só observa só, pegando o primeiro elemento aqui, AXI, vetor BXI, vai ficar então AX, BX, I, vetor I, né? AXI, vetor BYJ, vai ficar AX, BY, I, vetor J, mais AXI, AXI vetor BZK, que vai ficar AX, BZI, vetor K. Fazendo isso com os outros elementos, eu vou ter essas outras linhas aí das operações como mostra aí, né?
Então, aí novamente, lembrando lá atrás, o que é a operação vetorial entre dois vetores, né? Voltando lá atrás, olha só, o que é? Isso vai me dar o que? O vetor é igual a vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, né? Novamente, lembrando, I, J e K são versores direcionais, seja da direção x, y e x, y e z, né? Ou seja, entre eles estão formando sempre 90 graus, são perpendiculares entre si, ou seja, então eu vou ter entre eles 90 graus formando, né? Se é 90 graus formando, então eu vou ter um seno de 90 graus ali. Se eu vou ter um seno de 90 graus, dependendo da operação, então eu vou ter a inversão aí da minha operação obedecendo a regra da mão direita. Então, se eu tenho lá, operando no sentido horário, eu tenho I vetor J, eu tenho K. K vetor I, eu tenho J. Tenho um vetor perpendicular na direção J. J vetor K, eu tenho agora um vetor na direção I. Se eu inverto as operações, então eu vou ter esse contraste. Se eu tenho J vetor I, eu tenho menos K. Se eu tenho I vetor K, eu tenho menos J. Se eu tenho K vetor J, eu tenho menos I, e assim por diante, né? Isso se for entre eles, né? Se for a operação entre os iguais, seja I vetor I, J vetor J, K vetor K, então seno de zero, que vai ser zero, né? Então a operação é zero. Então, observando aqui, os vetores os versores iguais operando vai dar zero, né? E os outros vetores, obedecendo a regra da mão direita, ou vai dar positivo ou vai dar negativo, né? E aí nós teremos então o resultado nessa última linha, que vai ser dada como A vetor B igual a Y BZ menos AZ BY na direção I, mais AZ BX menos AX BY na direção J, mais AX BY menos BAY BX na direção K. Isso é o produto vetorial entre dois vetores, que é um vetor, né? Sugiro que vocês repitam essa operação e cheguem nesse resultado aí, fazendo essas operações, né? Outra forma de escrever esse produto vetorial entre esses dois vetores A e B é através da determinante por uma matriz 3×3, né? Uma matriz quadrada 3×3, né? Formada aí pelos seus versores IJ e K. Então, sei lá, se eu montar uma matriz IJK, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ e achar o determinante dessa matriz, eu tenho exatamente a mesma resposta que eu tive lá atrás fazendo aquelas operações, né? Sugiro que vocês também repitam essa operação e tentem chegar das duas formas, né? Utilizando a operação algébrica aqui e a operação utilizando o determinante dessa matriz, né? Um exemplozinho aqui, imagina dois vetores, A igual a 2i menos 2j mais k, e o vetor B, AI menos 3k, chapéu, né? Então, calculo a letra A mais B, A menos B, A escalar B, A vetor B, né? Mas se você soma, vai dar isso. Se você subtrai, dá exatamente isso aqui, né? Se você faz o produto escalar, dá 5, né? Esse valor que está ali. Se você faz um produto vetorial, fazendo todas as operações, você chega nesse vetor aqui, né? 6i mais 10j mais 8k, né? E através disso aí dá para a gente achar o ângulo entre A
e B, né? É só lembrar lá do produto escalar entre os dois vetores, ou seja, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês lembrarem aqui, né? Tá aqui o produto escalar entre os vetores A e B é igual a escalar B é igual a módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se fazer uma operação aqui, eu tenho que o cosseno desse ângulo vai ser A escalar B dividido por um módulo de A vezes o módulo de B, né? Então, eu tenho, fazer uma operação lá, eu tenho esse produto vetorial e tenho um módulo entre cada um, né? Voltando lá no final, olha só, lá na operação aqui, então eu tenho aqui o produto escalar, que é sim, né? E tenho aqui o módulo, né? Aí eu acho o módulo desses dois vetores aí, né? Substituo aqui e aí eu consigo achar esse ângulo aí, né? Que vai dar, nesse caso aqui, 70,5 graus, né? Certo? E aqui um exemplo para vocês pensarem aí em casa, né? Imagine, considera o vetor A, tal que A maior que 1, né? O vetor unitário que aponta na direção de A é dado por letra A, B, C ou D. Pense lá, depois vocês me falam, né? Se vocês tiverem dúvida, nós resolveremos isso depois, né? É isso aí, pessoal. Isso aí foi sobre vetores escalares, né? Para a gente poder iniciar de fato a descrição dos movimentos, é importante que nós saibamos um pouco sobre vetores escalares. Relembramos aí, né, coisas que a gente já estudou lá atrás, né? Então, aqui encerra aí o nosso primeiro capítulo do livro, né? Então, sugiro aí para vocês leiam o primeiro capítulo por inteiro, né? Tenta fazer os exemplos resolvidos que tem nele lá, depois tentam fazer os exercícios propostos lá nesse capítulo, né? Lá na nossa aula, lá no portal do SIGA, vai ter alguns exercícios que eu vou colocar lá, também façam, tá? Depois nós vamos ter uma aula de tira dúvida desses exercícios, tá? Então, bom estudo e até a próxima aula.